Olá a todos. Estarei agora falando sobre um aspecto que ainda não vi ser discutido bastante nas mídias tradicionais, que é como este conflito entre a faixa de Gaza, entre a Palestina e Israel, poderá afetar o comércio mundial pelo canal de Suez. Bem, este assunto requer uma análise bastante complexa. Aqui eu levantarei apenas alguns assuntos que poderão ser desencadeados nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. Aqui, como podemos ver, temos um mapa aqui do conflito que está acontecendo. Neste momento, você vê que os bombardeios de Israel na faixa de Gaza, que foram uma retaliação aos bombardeiros da faixa de Gaza, pois eles iniciaram esse conflito. É bom deixar isso claro. E você vê que até então não há uma projeção ainda para o lado mais próximo aqui do mar. Embora possamos ver aqui, né, um bombardeio aqui que acertou aqui em uma praia, né, aqui ainda na região de Israel, bem próximo à faixa de Gaza, mas como pode ser visto aqui na descrição, atingiu embarcações palestinas e sob suspeitas, né, de serem terroristas do Hamas e foram abatidos. Perceba também que aqui próximo à fronteira do Egito também não há muita movimentação, apenas este bombardeio que foi feito aqui bem próximo à fronteira. Perceba também que o comércio que ocorre aqui poderá sim ser afetado nas próximas horas. Isso por quê? Porque as rotas que passam aqui, bem próximos, com direção ao canal de Suez, elas estarão sujeitas ao risco de um ataque, de um bombardeio, né, nem que seja acidental, que é o que ocorre bastante em conflitos desta natureza. É importante ressaltar que este conflito poderá ser escalonado, já que alguns países árabes que circundam a região, como o próprio Egito, a Arábia Saudita, o Irã e a Síria, já demonstraram apoio aos palestinos da faixa de Gaza. Isso pode inclusive progredir para uma guerra, inclusive no norte, onde os sírios já falaram que se Israel invadir a faixa de Gaza, o que não é impossível de acontecer, os sírios irão invadir Israel ao norte. Perceba que há inclusive uma movimentação aqui, um ataque que foi acontecido ao norte. Bem aqui próximo, as colinas do Golã, que é uma região bastante importante, tanto para Israel quanto para a Síria, pois lá estão as nascentes do Rio Jordão, que é o maior rio desta região. Isso, inclusive, é uma questão de segurança hídrica para Israel. Assim, se houver um conflito nessa região, este conflito poderá ser bastante sangrento pela importância do local que poderá ser atacado. Bem, e por que isso está acontecendo, né? Por que há este conflito? Bem, essa resposta não é tão direta.
mas dá para discutirmos. Desde 2006 que o Hamas, que é um grupo terrorista da Palestina, está governando toda esta região da faixa de Gaza. Toda essa região aqui, ela é governada por este grupo terrorista, que ascendeu ao poder depois da retirada de Israel, quando ele estava ocupando toda esta região. É importante dizer que a criação de Israel, ela não retirou nenhum povo de seu local. Inclusive, até mesmo o movimento sionista, que estava se organizando desde o século XIX para voltar para a terra dos seus antepassados, que é a terra que hoje é Israel, já havia esse planejamento, né, dos judeus que depois da diáspora, ou seja, depois da saída de sua terra natal, foram para diversas regiões do mundo. E no final do século XIX foram organizados movimentos sionistas com o intuito de voltar para a terra. E estes faziam isso via atividades pacíficas, como, por exemplo, a compra de imóveis para a ocupação pacífica daquela localidade. Contudo, os anos foram passando e o desejo dos judeus de voltarem à sua terra também foi progredindo e ia fazendo bons frutos. O que aconteceu foi a crescente do movimento antissemita em relação à volta dos judeus a esta terra, principalmente pelos árabes desta região. Veja bem, não estou aqui acusando todos os árabes, nem mesmo aqueles que são mais fervorosos. Contudo, estou falando contra aqueles que praticam atos terroristas, como está acontecendo agora. Você pode ver mesmo no Twitter diversas imagens muito fortes de crianças sendo levadas à força como reféns, mulheres sendo levadas como reféns, civis em geral sendo levados como reféns. Infelizmente não posso mostrar aqui, porque a plataforma poderá, né, poderá retirar, né? A plataforma é uma instituição privada e ela pode fazer isso, se assim ela quiser. E eu não vou mostrar, mas no Twitter está repleto de imagens muito fortes, já vou avisando. E aí o movimento sionista, né, de volta à sua terra, que hoje é a terra de Israel, foi intensificado bastante devido aos desdobramentos do pós-guerra, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde muitos judeus, né, foram covardemente massacrados pelo sistema que governava a Alemanha daquela época. E após esse movimento foi criado o Estado de Israel em 48. E por isso, desde então, muitos movimentos ligados, né, à cultura árabe se opõem à estadia, né, dos israelenses na terra da terra de Israel, aqui no Levante. Toda essa região aqui chamada de Levante. É importante também ressaltar a proximidade de Israel com o canal de Suez, que foi construído ainda no século XIX. Esse canal é uma rota importantíssima aqui para essa região aqui do Mar Vermelho
e que interliga, né, de uma forma mais curta a Europa aqui da região aqui da Ásia, principalmente da Índia, da China e do Japão. Esta rota, se ela for fechada, ela provocará um prejuízo imensurável para o comércio global. E esta é a preocupação aqui, a questão que eu levanto. Se chegar a um escalonamento aqui da guerra que possa incluir o Egito, como ficaria a questão do acesso ao canal de Suez? Lembrando que Israel é apoiada pelos Estados Unidos e podemos presenciar ou notar um estreitamento de relações do Egito com a China, que inclusive em financiamento que a China está fazendo ao Egito da construção de sua nova capital. É importante dizer isso. Muito dinheiro investido ali vem de bancos chineses. E a relação do Egito com a China e Israel com os Estados Unidos? E o paralelo com que a Ucrânia tem com os Estados Unidos e como a Rússia tem com a China? Será que estamos presenciando uma polarização que marcará um futuro diferente do que vemos hoje, economicamente falando? E percebam que isto, no cerne disto que une tanto a China como os Estados Unidos, no meio, e principalmente a Europa, né, que podemos enxergar como uma região do mundo livre, no sentido das grandes democracias. No meio disso tudo, podemos ver o canal de Suez. E agora vocês conseguem entender aqui o quão importante este conflito pode estar ligado com esta via de conexões marítimas com o comércio mundial e como isso poderá afetar a economia de todo o globo. Havia inclusive um projeto de Israel que pretendia criar um canal que rivalizasse com o de Suez. Percebe que Israel ele tem um pequeno acesso aqui ao Mar Vermelho. Contudo, os próprios conflitos da região é um grande impeditivo do progresso desse projeto. Então, dá para entender a conexão entre os conflitos que ocorrem na região com a economia, com os recursos hídricos locais, uma vez que este conflito poderá aumentar, escalonar e envolver o Egito, que é um país, como já falei, fortemente ligado à faixa de Gaza. Bem, isso aqui é uma preocupação que todos deveriam estar falando, que não vejo dar o devido importância a isso. E outras questões estão sendo levantadas, estão sendo paralelos com a Ucrânia, que também é um importante também um tema importante a ser debatido em relação à Ucrânia e toda aquela região do Mar Vermelho, ou melhor, do Mar Negro. O Mar Vermelho é aqui, entre o Egito e a Arábia Saudita, ou boa parte dele. Aqui é o Mar Negro, onde está a Ucrânia, que é a Ucrânia e toda essa região aqui do Mar Negro. Perceba que aqui também há uma relação muito forte com a questão dos recursos
do mar e a relação da Rússia com a Ucrânia e a relação e o que há entre eles. Lembre-se que aqui na guerra da Ucrânia, por exemplo, começou com a península aqui da Crimeia e agora está toda na região aqui sul da Ucrânia, né? Inclusive aqui com grandes portos aqui de Mariupol, que está sob domínio russo até hoje. Enfim, esse aqui é um tema para outro vídeo, mas perceba que os recursos hídricos e a geopolítica estão muito próximos. Mas o que eu queria mesmo ressaltar aqui é o quanto este conflito poderá afetar aqui, principalmente o canal de Suez. Outro tema que eu queria falar, também envolvendo recursos hídricos, é falando da relação do fornecimento de água e também de energia, mas vou frisar aqui de água, para a faixa de Gaza que Israel faz aos habitantes daquela região, e que por razões humanitárias ele ainda fornece água para aquela região. Ora, não duvido nada que realmente há essa intenção humanitária, mas também seria muita ingenuidade não correlacionar este fato com a questão de não aumentar o conflito, uma vez que Israel quer apenas a sua sobrevivência como Estado, como nação. Já os palestinos da faixa de Gaza também querem o seu Estado, pelo menos essa é uma das suas pautas oficiais, são as pautas que eles revelam ter. Obviamente que pode sim ter a ação de outros estados com outras intenções. Entre eles a gente pode falar do Irã, que é uma nação altamente belicosa desde que houve a Revolução Iraniana. Desde então, aquele país vem se desenvolvendo militarmente e suas intenções parecem convergir para um conflito armado de proporções globais. Não por acaso a própria Arábia Saudita teme algum conflito com o Irã. É importante também citar que mais de 5.000 mísseis foram lançados da faixa de Gaza para a região de Israel. E aí há uma pergunta: como esses mísseis foram parar na faixa de Gaza? Será que foi por via marítima? Foi via terrestre? Aqui pelo Egito? Ou será que passou aí um pouco mais difícil? Será que passou por Israel e passou despercebido? Ou melhor, passou de forma disfarçada no meio de alguma mercadoria de Israel para a faixa de Gaza? Bem, aí não sabemos. Ok? Porque muito se fala também que poderiam esses mísseis serem fabricados no local. É uma alternativa. Mas pela quantidade de mísseis e pelo fato de inteligência israelense, pelo menos aparentemente, não ter previsto este conflito, eu inclino a pensar que ele tenha vindo por via marítima. Mesmo que tenha vindo pelo Egito, por via terrestre, pode sim ter desembarcado aqui, primeiramente por via marítima e depois por terra até a faixa de Gaza. E mais uma vez vemos a importância de dominar as questões
dos mares, questões marítimas, pois o transporte mundial é via mar, via água. Então, pessoal, gostaria de agradecer por este vídeo. Lembrar a todos que o intuito aqui é sempre discutirmos a relação dos recursos hídricos e a geopolítica mundial. Eu estou também aqui inclinado a comentar como a faixa de Gaza mantém a sua segurança hídrica, se é que possamos dizer assim, e como também a questão local da água pode agravar todo este conflito que está se formando nesta região. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.